Todas as quartas-feiras, o Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, está aqui com a gente para falar sobre direito trabalhista. Dr. Cremasco, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, é um Boa prazer. Boa tarde. A semana passada, o senhor foi questionado por algo que não era para ser desse espaço, mas o senhor quer falar que foi o caso, de um jogador de futebol que fez uma rescisão de contrato indireta, é isso? Isso. Ou seja, quando ele quer ir embora, mas ele está sob contrato. Isso não só para jogador de futebol, as empresas que têm PJ, às vezes, têm duração de período de contrato, Não é exclusivo do futebol isso, é? Não, absolutamente. A rescisão indireta do contrato de trabalho, ela tem o mesmo significado de uma dispensa por justa causa. O empregador demite o empregado por justa causa quando ele pratica um ato grave, faltoso, que torna impossível a relação de contrato de trabalho. Por exemplo, roubou, faltou, aí o empregador demite por justa causa e aí ele discute na justiça se vai valer a justa causa ou não. A rescisão indireta do contrato de trabalho é o empregado que aplica no empregador. Por exemplo, atraso no pagamento dos salários, descontar o INSS e não recolher o fundo de garantia, exigir forças além da capacidade do trabalhador, humilhar o trabalhador. Então, a CLT faz uma relação de faltas dos dois lados, da justa causa e da rescisão indireta. Então, o empregado que se encontra numa situação dessa, com o salário atrasado, sem recolhimento do fundo do INSS, ele entra com essa reclamação pedindo a rescisão do contrato. Ele pode continuar trabalhando até a decisão final, como pode parar imediatamente. E aí, o juiz aprecia e, se for procedente a ação, o empregado sai com todos os direitos. Quando se fala em jogador de futebol, é uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque o juiz dá a liminar para ele ir para outro emprego. Sim. Então, ele, com essa liminar, rescinde o contrato agora. Mas é uma situação que não é para sair cantando com muito entusiasmo, porque na eventualidade de a ação ser julgada improcedente, imagine a confusão que dá. Agora, o juiz, para dar liminar, ele vê realmente o risco do direito ser prejudicado. Então, é uma ação simples. Está devendo salário, não recolheu o INSS, o juiz decide de pronto a rescisão indireta do contrato e o profissional está livre para trabalhar em outro lugar. E aí depois entram com processos, a parte que se sentiu ofendida, como... Contesta a ação. Isso, que é o clube, porque quer receber em troca, já que perdeu um profissional sob contrato, mesmo que não estivesse honrando o compromisso. Não. Não? Vai embora de graça. Não tem como recorrer, só se ele ganhar a causa. Só se ele ganhar a causa, ele pode reativar o contrato e cobrar os danos do beneficiário daquela decisão. Mas se o juiz deu a liminar, é porque o juiz tem muita convicção do direito de quem está pleiteando. Agora, sei lá, se lá no andamento do processo der uma alteração e reverter a causa, aí é um rolo que não tem tamanho. Olha uma pergunta aqui, eu vou sair um pouquinho disso, Dr. Cremasco, porque essa pergunta do Jonas Silva é interessante. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Por que a gente não ganha o dia 31 do mês? Porque em fevereiro você não ganha 28 e nem 29. Aí pronto, tá resolvido, Jonas. Então é isso, Em fevereiro a gente não pode reclamar também, Não, né? O salário é o mesmo. Se bem que ele tem razão, porque fevereiro são, no ano bissexto, 2 dias, mas tem muito mais meses com 31, né?
É verdade. O pessoal vai mandando perguntas aqui pra gente, então, pelo 19 99186 9070. Sobre contratos de trabalho, vou citar principalmente a construção civil. Às vezes tem um prazo para entrega, né, de um imóvel. Então, a construtora que está fazendo um empreendimento ou uma reforma, ela ganhou uma concorrência, né, ou ela assinou uma parceria com o prédio, por exemplo, para fazer, né, com a administradora para fazer. E aí, dias frios e de chuva como o de hoje, não pode ter obra porque a chuva, né, acaba não tendo efeito imediato, né? Um cimento, por exemplo, ele estragaria se trabalhasse no dia de chuva. Chega ao fim de um contrato estipulado, tem que ter algum aditivo no contrato, de boca a boca, no bom senso, porque às vezes, por exemplo, você tem empregados contratados até, por exemplo, hoje, 31 de maio. Se as obras têm que ir mais uma semana, como é que faz? Não, aí são dois aspectos que você está colocando. Um é comercial, é a área civil, onde o comprador, aí a discussão é o comprador e o vendedor ou a construtora. Dentro da nossa conversa aqui, com relação ao empregado, geralmente o contrato se chama contrato de trabalho por obra certa. Ele vai até o dia da entrega da obra. Ah, ele não tem uma data estipulada, então. Ele tem o Entrega pacote da obra. Isso, Ah, exatamente. Tá. E tem o contrato de trabalho por prazo determinado. Uhum. Dia 31 de maio acabou o contrato. Tchau, tô indo embora. Agora, se quiser fazer um novo contrato, sim, mas aí a partir de 1 de junho teremos um novo contrato. Esse é por prazo determinado, dia certo para acabar. Obra certa é na entrega da obra. Pergunta do nosso ou nossa ouvinte, 6891, final do telefone, porque a foto é uma família, o marido, a esposa e uma criança. Então eu não sei quem está fazendo a pergunta. Mas a pergunta é muito interessante. Quem trabalha fora do país, como fica a situação para aposentadoria? Por exemplo, se a pessoa trabalha 10 anos no exterior e 25 no Brasil, conta? Conta. Dependendo do país que ela está recolhendo, o Brasil tem convênio. Tendo convênio, pode considerar o tempo daqui para lá ou o tempo de lá para cá. Isso é possível. Como é possível obter duas aposentadorias? Por exemplo, 15 anos de contribuição aqui, mulher 60, homem 65, ele pode pegar a aposentadoria por idade aqui e receber uma aposentadoria de lá fora. Então, é questão aí de matemática, fazer as contas e ver o que é mais vantagem. Mas, resumindo, ele pode ter as duas, ou trazer o tempo de lá para cá, ou levar o tempo daqui para lá. Mas vai ser contado, por exemplo, se for aqui, vai ser contado com as regras da Previdência brasileira, mesmo trabalhando fora, não? De lá. De lá. De lá. Ele vai levar o tempo de contribuição. Tem um contrato entre o Brasil, Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Nesse acordo bilateral tem as regras do jogo. Esses anos que estão aqui vai ser contado no regime previdenciário lá. Mas tem que ter duas aposentadorias? Não. Se ele levar o tempo daqui para lá, é só uma, a de lá. Se ele trouxer o de lá para cá, só uma. Se ele ficar nos dois regimes, ele ganha uma aqui e uma de lá. Nossa, mas é um cálculo difícil de fazer, porque tem países, por exemplo, que nem tem a CLT, né? Como nós temos aqui. Não, mas o cálculo é na regra daqui. Ah, era essa a dúvida, então. O cálculo é, por exemplo, 15 anos e 65 anos de idade, vai calcular o quanto ele pagou e vai apurar o benefício no mínimo de um salário mínimo. Lá, vai ver o regime previdenciário do país lá fora, vai fazer o cálculo e vai ganhar pelo valor de lá. O que leva é o tempo. Sim. E não o valor recolhido. E se ele... Então, aí que tá. Por exemplo, se ele trabalha nos Estados Unidos, que é um país que não tem uma lei trabalhista, né? Mas tem um regime previdenciário. Tem um regime previdenciário, exatamente. Então ele está contribuindo com a Previdência Americana. Americana. E isso não está desfalcando o INSS aqui. Está contando, né? Porque ele está com a contribuição previdenciária. Está valendo, é isso? Isso, está valendo. Porque você tem americano que aposenta aqui que trouxe de lá. Então, no convênio bilateral, tem as regras de compensação de valores.
Altair, do Nova Europa, mandou a pergunta. Muito obrigado, Altair. Nossos ouvintes participando pelo 991869070. Mas, como é de praxe toda semana, quando a gente vai terminando o nosso tempo, as perguntas vão chegando, doutor Cremasco. Mas dessa vez pergunta de direito trabalhista, viu? Não tem ninguém querendo se aproveitar do espaço para outra situação, não. Quero agradecer ao senhor mais uma vez pela presença. São muitas dúvidas mesmo do direito trabalhista, né? E na quarta-feira que vem a gente conversa mais, tirando outras dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor Cremasco. Até mais. Um abraço. Agora, 13h21, vamos fazer um intervalo? A gente já volta.